Salve, salve, otorrino de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou um dos hosts do Otorrino Talk. Estou aqui junto com o Bruno para poder apresentar mais um episódio para vocês. Nosso 16º episódio, mais uma vez com um convidado ilustríssimo de uma grande instituição formadora de otorrinos no Brasil. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer ao nosso patrocinador, a Ferrari Medical, uma empresa bastante sólida, com basicamente 50 anos de carreira, que trabalha basicamente com instrumentos voltados para cirurgias endoscópicas nasosinusais e também com as cirurgias de laringe. Tá? Os instrumentos deles são muito bons, muito precisos, e a gente consegue ter uma relação muito tranquila, tanto com a parte de suporte de vendas e a suporte pós-vendas da equipe da Ferrari. Além disso, eles contam com câmeras para videolaringoscopia, né? Contam também com fibrolaringoscópios da marca Machida, né? Que são extremamente sólidos, né? Muito tempo de mercado e que não decepcionam absolutamente ninguém. No link aqui vai estar aqui embaixo, você pode ter acesso aos revendedores da Ferrari, tá bom? E além de tudo, não se esqueçam de ativar o sininho e depois compartilhar isso nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas conheçam um pouco mais sobre a história da nossa especialidade e poder se aprofundar hoje num tema que vai ser bem interessante. Então, sem mais delongas, Brunão, apresenta o nosso convidado de hoje. Então, salve a todos. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio o professor Carlos Alberto Caro Preso. O professor é graduado pela PUC de São Paulo em 1986, otorrinolaringologista pelo HC da USP em 1990. Fez o doutorado também no HC da USP em 97, com estudo comparativo experimental entre a sinusectomia maxilar tipo Caldeau-Luc e a sinusectomia osteoplástica em coelhos. É coordenador do grupo de cirurgia plástica da face também da FMUSP, foi presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica de 2014 e 2015 e, além disso, já participou de mais de 13 bancas de mestrado e 11 bancas de doutorado. Então, professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente um pouquinho e vamos começar também fazendo... Eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Que isso. Começando com um brinde. Saúde a todos. Saúde. Nosso segundo brinde, né? Mas esse... Esse para eles ficarem com inveja. Exatamente. Hoje é um episódio bastante legal, né? Isso aqui eu acho que repercute bastante da vida do professor e na vida da pessoa, né? Acho que foi o primeiro convidado que trouxe basicamente quase toda a família para poder acompanhar. Vocês não estão conseguindo ver daí de casa, mas ali atrás está a esposa e 2 das 3 filhas do professor, né? Então a gente mostra realmente uma presença familiar muito forte, né? Isso é muito gostoso de ver, né? Diga-se de passagem, foi o primeiro convidado que trouxe tantos familiares assim. Sim, né? com certeza. Muito legal. E, professor, assim, a gente gosta de sempre iniciar nossas conversas pegando ali a origem do professor Carro Preso, né? Que, portanto, conhecido como Dopo. Né? Como que foi ali, professor, a sua infância, onde o senhor nasceu, onde o senhor viveu, e como que foi até a chegada da medicina e depois dentro da faculdade de medicina? Como é que foi se desenrolar todo? É uma viagem bem gostosa, interessante, prazerosa, mas árdua, né? Para todos nós. A infância foi uma infância... Eu tive uma infância muito boa, muito gostosa. Uma família relativamente humilde. O apelido Dopo vem de Topo Gigio, que quando eu era criança tinha um ratinho Topo Gigio, que tinha um programa, a Gildo Ribeiro fazia o programa, e tinha um bonequinho que chamava Topo Gigio, vocês não ouviram falar disso. E esse ratinho conquistou, era um bonequinho, e mexia, tudo, e ele conquistou o coração de todas as crianças. E eu comecei a imitar esse ratinho. Aí, com 7 anos, me viram imitando, me chamaram de Topo Gigio e o apelido no final pegou e ficou Dopo. Mudou um pouco, né? Desde a infância fonética, mesmo? Desde a infância. No colégio, eu entrei no colégio com alguns colegas da minha rua, me conheciam como Dopo. Quando eu passei para outro colégio, tinha gente da minha rua, daquele colégio antigo, então ficou Dopo. Quando eu prestei o vestibular, aí eu entrei na faculdade e falei, bom, agora eu acho que acabou, né? Só que na faculdade entraram 2 colegas que estudaram comigo no colégio, ficou Dopo. Na residência eu falei, agora acabou. Quando chegou na residência, ninguém me conhecia, mas aí o preceptor da época falou assim, tem alguém aqui que tem algum apelido que queira ser chamado? E eu, tanto tempo Dopo? Dopo. Durante muito tempo no HC, não tinha ninguém que me conhecia pelo nome, era tudo Dopo. Então, a minha
ida, assim, o apelido foi isso, mas a minha ida para a medicina. Na verdade, na minha época, a gente queria ser muito jogador de futebol. Era o que a gente amava, gostava, jogava bola na rua. Eu nasci em São Paulo mesmo, sou paulistano. Ruas de paralelepípedo, tudo, uma descida enorme. E a gente jogava futebol lá na rua mesmo, se machucava lá, bebia água da torneira do jardim. E aí a minha geração está viva ainda, eu não sei como, mas está tudo vivo aí. E aí eu queria ser jogador de futebol e tal, mas aí quando entrou na adolescência, eu comecei a ver o que eu quero da vida, tudo. Aí eu fiquei pensando quando eu estava no primeiro ano do que seria hoje o ensino médio, eu me apaixonei por biologia. Aí eu queria biologia, na época tinha um grande biólogo chamado Jacques Cousteau, que ele era um oceanógrafo, e todo mundo que gostava de biologia marinha se apaixonava também por ele. E aí eu queria fazer biologia marinha. Mas aí eu prestei faculdade, prestei vestibular para biologia na USP, e no final eu não queria fazer nenhum outro lugar, porque eu falei, puxa vida, biologia na USP já vai ser complicada a minha vida, né? Eu tenho que torcer para não ficar só dando aula, que eu não quero só ficar dando aula. Então eu vou prestar medicina também, que os meus colegas de cursinho, tudo, iam prestar medicina, então foi meio que na farra mesmo, sabe? Prestei medicina. E aí eu acabei entrando na USP, em biologia, e entrei na PUC Sorocaba, medicina. Comecei assistindo às aulas da USP, mas falei, putz, não, acho que biologia não vai dar, não. Só no começo eu já descobri que não ia dar. Aí eu fui lá para Sorocaba e acabei gostando lá do curso, começo, tudo, e acabei ficando. Então foi meio assim, meio na sorte, eu nunca tinha pensado em fazer medicina. Mas é uma carreira apaixonante, né? Então não me arrependo nem um pouco. E depois para a residência, quando eu estava no 5º ano da faculdade, antes disso eu estava me preparando para fazer GO. Então comprei tratado de GO, comecei a dar plantão na casa maternal. Então a cada 15 dias eu tinha plantão na casa maternal no 4º ano e no 5º ano. E aí na metade do 5º ano eu passei por otorrino, lá na minha faculdade, naquela época era 5º ano que passava por otorrino, e aí me apaixonei pelo otorrino. Aí eu comecei a gostar de audição, de ouvido, dos órgãos dos sentidos. Aí fui a estudar anatomia da orelha. Falei, putz, que coisa maravilhosa. Aí comecei a me apaixonar por isso. Fui com um colega residente de lá para dissecar com ele. Ele dissecou uma mastoide, eu fiquei lá olhando, olhava o microscópio e falava, é isso que eu vou querer. E nem sabia direito, era ouvido que eu queria. Então a minha vida foi toda cheia de mudanças. Assim, de última hora. De última hora, exatamente. Aí prestei a residência, tive a felicidade de entrar lá na USP, e lá eu estava enveredando para fazer ouvido. Tanto é que a residência naquela época eram 2 anos otorrino, depois de 2 anos acabava, você já tinha o teu título, inclusive, nem tinha prova pela associação, pela sociedade na época. E então as residências pelo MEC, você já saía com o título de especialista, depois de 2 anos. E o HC, não sei se outras faculdades, tinham também a possibilidade de fazer um 3º ano opcional, era optativo. E aí eram 8 vagas de R1, de R1 e R2, 8 vagas de residência, e 2 vagas só de R3. Aí a gente tinha que fazer um concurso interno lá, meio... interno, né? A gente conversava e tal, e tinham 3 pessoas que queriam, dentre elas eu acabei passando no R3. E o R3 era legal porque ele era voltado 6 meses em facial e outros 6 meses em cabeça e pescoço. Então eu consegui ter uma boa noção de ouvido, otologia e até de facial. Cheguei a descomprimir nervo, a suturar nervo no meu R3. O Ricardo Bento, ele estava voltando lá da Europa,
E tinha vezes ele queria pegar a mão, então ele operava tudo, mas deixava a gente abrir a mastoide, tudo. E tinha vezes que ele não estava, ele ia para algum curso, tudo, aí entrava o Haroldo Minetti e me deixava fazer alguma coisinha. E eu amava o vidro. E aí depois, eu estava ainda no meu... já do R2 para o R3, eu comecei a ter contato com o Perboar Sampaio. Ele era assistente lá, na época, mas eu ainda queria ouvido, só que aí eu comecei a ver as cirurgias de rinoplastia, que era o que se fazia, e na residência a gente passava num estágio durante a residência, que era nesse grupo que hoje eu coordeno, só que quem coordenava era o Ishida Pai, um cirurgião plástico. Ele que coordenava esse grupo, era um grupo da otorrino, e o Ishida, ele é plástico, mas ele era lotado na otorrino. Eu acho que não tinha vaga na plástica, aí ele ficou na otorrino. Nossa, e esse grupo fazia fissurados e rinoplastia. Basicamente era isso, fissurados e rinoplastia. Mas quem operava eram os plásticos, os residentes da plástica. Então a gente, como otorrino, passava, auxiliava, instrumentava só às vezes, mas estava sempre em contato com a cirurgia. Então eu comecei a gostar cada vez mais da rinoplastia, da plástica, e daí surgiu a paixão também pela rinoplastia. Inicialmente foi essa a minha trajetória, e aí da rinoplastia eu senti necessidade de abranger mais, não só rinoplastia, fissurado. Eu achava uma área muito bonita, mas tem que ter uma estrutura toda montada. Você tem que ter um centrinho, como Bauru, você tem que ter odonto, você tem que ter fono, fisioterapeuta. É toda uma estrutura montada. Então, por você essência, tem que trabalhar multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Você tem que trabalhar num serviço que tenha isso tudo. Não adianta você só fazer a cirurgia e jogar o paciente na vida. Aí que não dá. Você tem que reabilitar esse paciente para a sociedade. E isso demanda todos esses profissionais, a multiespecialidade. E rinoplastia era o que a gente tinha mais acesso. Então, na época, era uma técnica bem rudimentar. Não sei se vocês vão querer que eu entre nesse assunto agora, mas bem rudimentar, e hoje mudou muito, né? Mudou tão drasticamente que, se a gente pegar das subespecialidades dentro do otorrino, sem sombra de dúvidas, a que teve maior expansão em termos de publicação, de livros novos, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, não tenho nem dúvida, né? Assim, uma expansão absurda. Tanto que a gente teve algumas eras na otorrino, né? Basicamente, até o período ali onde eu estava na residência, a otologia era realmente a que reinava. Na década de 90, um pouquinho para frente, com a introdução do endoscópio nas cirurgias nasais, aí foi um boom enorme, né? E, poxa, principalmente ali depois dos anos 2000, começo de 2000, 2010, aí a plástica veio tomar toda esse hype, né? Em relação dentro das subespecialidades do otorrino. E muito legal você ter comentado sobre isso. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade pessoal sobre como que foi essa transição de técnicas. Particularmente, quando a gente foi conversar com o professor Filipe naquela ocasião, ele também foi uma pessoa que viu a técnica de sinusectomia do tipo Emílio de Lima, né? Uma sinusectomia aberta. Ele transitou pela sinusectomia com microscópio e depois foi para o endoscópio. E acho que na plástica facial, principalmente na rinoplastia, isso aconteceu muito também, né? A gente tinha as técnicas basicamente de Joseph, de Converse, né? Que eram técnicas fechadas, né? Muito mais, como você mesmo falou, né? Mais rudimentares, perto do que a gente tem hoje, para depois ter pessoas como o Davis, que a gente conversou ali atrás, que falava de preservador há décadas atrás, para o surgimento da estruturada. E hoje, em congressos, assim, é difícil você não falar que quase metade do congresso é sobre preservador hoje em dia, né? Os congressos de rinoplastia, né? Com essa volta muito forte da preservadora. Eu só tive a experiência de poder viver todos esses momentos. Como é que foi essas transições para o senhor? É interessante isso. Por isso que medicina a gente não pode parar nunca. Então, se eu tivesse parado quando eu aprendi a rinoplastia, eu estava totalmente obsoleto e só ou parava de operar ou faria tragédias no rosto das pessoas, porque é isso que acontece com as técnicas antigas, né? Então, foi uma coisa, eu acho que estar num hospital escola, principalmente, para mim foi uma coisa muito importante. Por quê?
eu sempre fui bem animado para aprender coisas novas. Sempre fui. Depois vai chegando uma época que você vai estagnando um pouquinho. E aí, estar num hospital escola, onde você tem gente mais jovem, é fantástico para o seu aprendizado. Você ensina, ensina bastante. Mas você aprende bastante. Então tem coisas que às vezes eu estou desatualizado, e aí vem o residente e me pergunta alguma coisa que eu ainda não estou bem atualizado. Isso me obriga a estudar mais, saber mais, e aí conversar com ele na mesma altura, digamos assim. Então, o residente, ele empurra um pouco o assistente, a pessoa mais velha. E a pessoa mais velha tem a experiência, que consegue tentar equilibrar o que está de mais e o que está de menos. Espera aí, vamos subir um pouquinho que eu estou muito para baixo, estou muito ultrapassado. Mas aquele cara está aqui fazendo uns negócios que, espera aí, aquilo lá... E a medicina evolui como um pêndulo, sabe, Rafael? Isso daí vocês já ouviram e vão ouvir muito. E é verdade. Uma hora está lá em cima, o que é o correto na medicina? Estruturada. Agora é tudo estruturada, na plástica, por exemplo. Aí, de repente, tudo preservation. Agora é preservation. Aí vem... E o meio termo, aqui a parte do pêndulo que está aqui embaixo, é o equilíbrio. Não é que estruturada não vai fazer mais nunca. E hoje em dia a gente fala muito em híbrida, né? Então, a minha transição foi assim. Eu comecei aprendendo essas técnicas rudimentares. O Ishida fazia uma rinoplastia em 25 minutos. Que isso? Mas era o quê? Fazia incisão intercartilaginosa transfixante. Descolava o dorso sem plano nenhum. Esse planinho bonito que vocês veem hoje, subpericondral, suprapericondral, não tinha isso. Era no esmaço. Descolava tudo. Pegava a tesoura, cortava sem descolar a mucosa, descolou só aqui em cima. Aí cortava cartilagem lateral superior com mucosa de um lado, lateral superior com mucosa do outro, isso? E o septo. Nossa. Cortava o septo com mucosa. Então, todo o telhadinho aqui em cima, cortava fora com mucosa. Metia um escopo embaixo disso, saía meio nariz, assim, o naco, o conjunto todo, assim, de osso e cartilagem, com as laterais superiores presas no septo, e o osso com um pouquinho de lâmina perpendicular de timode, vinha junto. Que isso? O teto da casa inteirinho, com mucosa. Nossa. Aí a ponta era uma retrógrada, então entrava pela tua incisão intercartilaginosa, retrogradamente descolava um pouquinho a cartilagem lateral inferior, tirava uma fita cranial e osteotomias laterais para fechar isso. Acabou. Então, quem tinha experiência fazia em 25 minutos, meia hora, uma rinoplastia. Mas, obviamente, a gente viu no decorrer dos anos as sequelas que isso tudo, como dizia o Davis, a gente amputava nariz, é verdade, a gente amputava. Aí, em 92, eu fui para o Pedrosa, que na época o Fernando Colômbia, Pedrosa, lá na Colômbia, era a referência. Assim. O que aconteceu? O Pedrosa, ele foi convidado para vir para o Brasil, um pouquinho antes em 90, mais ou menos, e eu acho que ele foi para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul, não lembro aonde, e foi convidado por alguém para dar um curso lá, alguém que eu conhecia. Todo mundo que foi lá, foi muita gente que fazia rinoplastia, que eram poucos, né, na verdade. Hoje em dia tem muitos que fazem, mas na época todos os que faziam rinoplastia foram lá, vamos assistir o homem lá. Ninguém conhecia o Pedrosa. E aí ele veio com uma técnica que para a gente era revolucionária, que era o delivery. Então ele fazia a incisão marginal, fazia a intercartilaginosa, transfixante, puxava a cartilagem lateral inferior para fora, trabalhava ela, fazia tudo o que precisava no domus, lateralizava domus já naquela época, em 92 que eu fui para lá, né, ele já fazia isso. E os narizes ficavam assim, espetaculares para a nossa visão daquela época, espetaculares.
Ele operava muita Miss, lá na Colômbia. E aí nós começamos, esse grupo de quem estava lá, quem assistia, principalmente quem estava em universidades. Então lá, o Perboar, aí eu também motivado, eu era jovem, estava começando, então, mas a gente começou junto, né? Só que eles tinham, Perboar, Dolce, tinham experiência já de operar mais. Eu tinha 3 anos de acabado a residência, eu tinha pouco tempo. Mas começamos então a fazer tudo delivery. E aí foi pegando a prática, tudo, os resultados de ponta melhoraram fantasticamente. Imagina só uma pele grossa, que hoje em dia nem delivery se faz mais, né? Hoje em dia a gente usa tudo estruturado e tal. Sim. Mas imagina naquela época uma pele grossa fazer retrógrada e querer algum resultado. Difícil. Com delivery e colocando strut, ou strut, a gente conseguia um resultado um pouquinho melhor. E se não fosse pele grossa, resultados espetaculares também, muito bons. Aí entrou a época do delivery. Mas a amputação de dorso ia mudando, assim, né? A gente tinha dificuldade na ponta, em congressos, o que é mais complicado? A ponta. Aí o outro, não, o mais complicado é o dorso. Ia mudando essas coisas. Então, quando a gente achou que tinha dominado mais ou menos a ponta, aí o problema veio para o dorso de novo. Porque ficava o teto aberto aqui. O teto não ósseo, não é teto aberto, me desculpa, não é a palavra teto aberto. É a amputação da cartilagem lateral superior. Cartilagem lateral superior é um platô. Quanto mais próximo do osso, mais ela é um platôzinho. Depois ela vem afinando. E aí fica quase que um telhadinho. Então ela é assim, perto do osso, e vem afinando e fica assim, a lateral superior. Quando a gente cortava as laterais superiores, baixava o septo e aí diminuía as laterais superiores, isso daí colapsava e dava o V invertido. Aí vieram as técnicas do spreader graft. O Shin, Jack Shin, era um cirurgião plástico. Esse daí eu acho que foi o cara que mais realmente mudou a cirurgia, a rinoplastia. Todas as ideias do Shin praticamente são ainda realizadas hoje com modificações, com melhorias. Mas as ideias vieram muitas dele. Aí ele começou a colocar spreader graft para reconstruir isso. O spreader é algo do Shin, então. Porque Do Shin. eu lembro do Shin do Shield, né? Isso, não, O mas Shield o Shield é dele, o spreader graft, ele Olha só. desenhou, e tudo via fechada. Era tudo via fechada, ele não fazia aberto. Aí achamos que tivesse resolvido o dorso. Quando, na verdade, ainda tinham problemas, assimetrias, mesmo com técnicas de flaps, como o spreader flap, tudo, ainda tinham problemas. E aí, o Davis, ele trabalhava lá no sul, né? E lá muito nariz caucasiano, de italianão ou de alemão, que é grandão, pele mais fina muitas vezes. E ele falava, cara, preso, já passei por todas as complicações que existem na rinoplastia. Mas claro, ele estava evoluindo. Não é que ele era ruim, as técnicas eram ruins. E foi evoluindo a técnica, mas mesmo quando a gente estava achando que o spreader graft era a solução e acabou, ele estava insatisfeito. E aí ele começou a fazer quer dizer, retomou o push-down, modificando algumas coisas. Isso faz uns 20 anos, talvez, ou até um pouco mais. Ali no começo dos anos 2000, então. Por aí. Tomando porrada de todo mundo, porrada delicada, né? Porque é assim, você falar que para tireoide vão fazer uma cirurgia endoscópica, pronto, para tireoide. Vai encher de cabeça e pescoço que vai falar, você é doido, o que é isso, não sei o quê, mete uma incisão e tal. Mas você vai fazendo, até que um dia descobre-se que realmente endoscópico é melhor. Dei um exemplo que não é talvez a realidade, claro. Sim. Mas aí é a mesma coisa. Todo mundo falando dele, Davis, pô, que é isso? Você vai pegar um push-down que não foi para frente, não vingou e tal. Push-down que você fala é aquele que tem as ostomias laterais e a transversa, né? Isso, exatamente. Que é a filosofia da preservation hoje.
Preservation é exatamente o push-down com modificações. E aí surgiram várias modificações da Preservation hoje em dia. Então tem técnica do Saban, tem a técnica do Tetris, que é do Zé Carlos Neves, lá de Portugal. Tem a do Davis, que escreveu um artigo junto com o Mário, que é o SPAR. B, né? O SPAR A, o SPAR B e o SPAR C. E olha a sacada do Davis. Talvez há uns 15 anos atrás ou mais, o Perbois chamou ele para ir para o HC, para fazer, porque ele falava já do SPAR C. O que é o SPAR C? O SPAR C é fazer o inverso do push-down. É levantar, seria um push-up. Pega e empurra para cima. Então, para nariz selado. E a mesma coisa, ninguém botava fé. Eu, inclusive, eu não botava fé. Eu falei, vai puxar para cima, como é que vai estabilizar isso? Ele falou, não, aí bota uma cartilagem aqui. Ele era visionário. Assim como o Perbois, tudo eram visionários. Bota uma cartilagem, então, é que eu não tenho casos assim lá no Rio Grande do Sul. Os casos são tudo narigão, tem que abaixar, pele fina. Eu não tenho nariz selado. Vocês têm um monte aqui, vocês têm que fazer aqui. Falou um monte. Não me rendi a isso. Acho que ninguém se rendeu a isso. Até que ele publicou isso. E, pasmem, não sei se vocês sabem, o Toriumi está fazendo isso. Ele conversou com o Toriumi, falou do SPAR C, o Toriumi falou, porra, vamos fazer isso. E fez uma série de SPAR C lá, levantando o nariz. Então, são aquelas pessoas visionárias. E aí ficou assim, a transição entre Preservation e estruturada. Você falou, Rafael, da rinologia, que aí ficou... O Filipe fez a parte microscópica, foi exatamente, eu peguei essa sequência também. Eu era residente, eu aprendi só macroscópica. Tudo Caldeluc, Hermílio de Lima, frontoblastia com coronal. Esse foi o meu aprendizado na residência. A microscopia veio depois, e o Filipe e o Aldo foram, acho que, os principais divulgadores da técnica aqui no Brasil. E aí os congressos falavam, a briga dos congressos em rinologia era usar endoscópio ou usar microscópio. Aí os defensores de microscópio, não, é visão binocular, você usa as duas mãos, não sei o que, não sei o que lá. O endoscópio, não, mas você tem uma visão melhor, magnificação da imagem, iluminação melhor. E era briga assim nos congressos durante anos. Na plástica, a briga era aberta ou fechada, né? Por isso que eu falei do pêndulo. Aberta ou fechada, aberta. Com a evolução das técnicas, obviamente, aberta é mais fácil de ensinar, é mais fácil de aprender, o aluno vê tudo, é mais fácil de trabalhar e de simetrizar tudo. Então, a aberta tem grandes vantagens. Qual é a grande desvantagem da aberta? Uma incisão aqui que pode ficar uma cicatriz inestética e pode, infelizmente, essa é a pior complicação, dar uma necrose. E aí é coisa ruim demais. Mas fora isso, a aberta ganhou muito espaço. E graças à aberta, a gente começou a aprender outras coisas mais na rinoplastia, que são os ângulos das cartilagens laterais inferiores em relação à lateral superior, que é o resting angle que a gente fala, aonde tem que estar a bordinha caudal da lateral superior, inferior, para você não ter fechamento de válvula nasal. A correção do box tip também, né, do mau posicionamento das laterais. Mas o box tip você conseguia corrigir até pelo delivery, né? Ou uma marginal estendida. Consegue corrigir. Só que você tem que ter mais traquejo, puxa para um lado, puxa para o outro, a chance de ficar assimétrica é maior. Vendo de cima com tudo na posição, você está vendo lá, está meio assimétrico, essa daqui está um pouquinho mais baixa, ou você tira e faz tudo de novo, ou você põe um enxertinho aqui do outro lado para camuflar, e você está vendo de cima, tudo parado na posição. Então você não fica puxando para lá e distorcendo. Então a pessoa tem que ter muito mais experiência
para fazer um delivery, por exemplo, Uhum. com a mesma com a mesma segurança, digamos assim, e o mesmo resultado de uma aberta. Uhum. Tá? A aberta é muito mais fácil. Eu gosto de comparar isso em termos de democratização da rinoplastia, né? Porque o que a gente viu nesses últimos anos foi uma democratização muito grande, né? Geralmente era muito difícil você, como fazendo fellow ou indo observar, numa fechada, você conseguir retirar o tanto de informação que um residente consegue tirar numa aberta, né? Acho que, por exemplo, para quem for querer aprender rinologia, igual foi o seu caso, a cirurgia endoscópica permite você aprender de vários tipos diferentes, né? Às vezes você nem tem campo, você aprende. Acho que a estruturada trouxe muito disso também. Acho que ela trouxe parametrizações muito importantes para a rinoplastia, né? Começaram a se medir muito mais ângulos, medir muito mais tamanhos. Sim, né? mas isso daí de medidas não é a estruturada. O que é estruturada na rinoplastia? Uhum. É principalmente em relação ao dorso. É você reconstruir o dorso, reconstruir com spreader ou com auto-spreader. Uhum. Você está estruturando de novo aquilo lá que você destruiu. Uhum. E principalmente ponta. O problema grande da ponta sempre foi o que você consegue projetar e rodar e como que você consegue e ter essa previsibilidade. Uhum. Se aquilo vai ficar ou não vai ficar. Porque o que você vê na hora, eu acho que, olha, eu ouso dizer que 97% das vezes, se não 100%, não vai ficar assim no pós-operatório. Ou vai cair um pouco, a ponta vai ceder tanto antero-posterior quanto crânio-caudal, ela cai um pouquinho, então muda. Então, o que foi feito, então, para tentar minimizar esse problema? O extensor septal, O extensor septal. Porque antes tinham tentado com o strut, mas só o strut também não sustenta tanto, melhor do que sem nada, mas não sustenta. Aí o extensor septal. E o extensor septal, ele se mostrou muito bom para as duas coisas. Para você projetar a tua ponta e segurar ela na posição que você quer, fazendo um tongue groove, que é encaixando ali na tua extensão. As suturas mediais na extensão. As suturas mediais na extensão. E para você controlar a tua rotação. Que eu acho que esse era o problema até maior na fechada, ou não na fechada, no delivery ou na marginal. Controlar essa rotação. Por quê? Porque a gente consegue, e eu fiz essa semana passada, a gente consegue fazer uma marginal estendida, trabalhar todo o dorso, trabalhar toda a cartilagem, simetrizar, dar ponto, juntar, embora trabalhe para lá e para cá, colocar strut, fazer ponto septo-columelar no strut, que é interessante. Eu falo assim, o ponto septo-columelar no strut funciona male como um tongue groove numa extensão término-terminal. Sim, faz sentido. Você põe a extensão término-terminal, tá? Aí, as cartilagens laterais inferiores, a cruz medial, você vai suturar nessa extensão. O delivery ou a marginal com o strut. Você coloca o strut no meio das laterais superiores. Já suturou lá, é como se tivesse feito tongue groove ali. Pronto. Mas falta unir isso ao teu septo. Com ponto septo-columelar, você une término-terminal. Só que término-terminal, mesmo quem faz, eu faço também, aberta, e sutura término-terminal, a gente tem feito cada vez menos. Eu não faço mais. Porque cai mais do que você fazer lado a lado, side to side. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas faz lado a lado, geralmente duplo é melhor, a não ser que tenha um desvio septal caudal, aí põe no lado oposto e sutura ali.
e aí faz o tongue and groove. Uhum. Então acaba dando mais segurança. Nossa, e permitiu resolver um problema dificílimo, né? Que são as laterorrenias cartilaginosas, né? Sim. Que são bem trabalhosas de Isso se é resolver. uma né? das manobras Nossa. que resolve. A laterorrenia, eu acho que é o grande desafio mesmo de qualquer rinoplastia. Mas essa é uma das manobras. Uhum. E com isso que eu falei, eu consigo, por exemplo, se eu colocar minha extensão septal 6 milímetros acima do dorso, Uhum. em pele fina, eu consigo geralmente uma projeção boa de ponta. Hoje em dia está na moda fazer o fura-balão, né? Aquele Pinóquio assim. Uhum. Eu não sou muito afim disso, mas faz sucesso, viu? E aí você pode colocar então mais para cima. E com isso você controlou a tua projeção. Uhum. E a tua rotação você controla fazendo crânio caudal isso. Você vê o quanto você quer rodar. Uhum. E a hora que você fixou esse teu enxerto nessa posição de projeção e de rotação que você quer, e suturou as laterais inferiores ali, Uhum. você já estabilizou com a rotação que você quer e com a extensão, projeção, que você quer. Enquanto no delivery, mesmo fazendo o ponto séptico lumelar, o único controle razoável que você tem é o de projeção. Eu consigo subir mais a ponta. Uhum. Mas a rotação que dá, eu não controlo isso, porque não tem uma extensão septal segurando, bloqueando a minha rotação. Então, acabou a extensão realmente sendo... acho que foi o Kreidel que descreveu isso a princípio, e acabou pegando, o Toriumi usa muito, o Toriumi foi um cara que acabou fazendo a cabeça de muita gente, porque tem resultados maravilhosos, tudo. E hoje em dia o que a gente vê são duas filosofias. Tem ainda quem faça muita estruturada, Uhum. eu vou considerar a híbrida junto aí, faz um push-down por um spar, uma preservation no dorso e estrutura a ponta. Essa eu acho que é a que a maior parte das pessoas faz, a híbrida. Preservation no dorso e ponta estrutura. E tem aqueles, como os turcos hoje em dia, os turcos eles dominam muito da rinoplastia, mas os narizes deles são bem diferentes dos nossos. E são bem padronizados, né? Assim, muito diferente dos nossos, que essa miscigenação completamente por isso. ensandecida, né? Se você pegar em São Paulo, onde o senhor atua mais, a gente tem um núcleo nipônico, né? Forte, né? De asiáticos, muito forte. Você vai ter influência de negros, italianos, né? Assim, é uma loucura, né? Eu até gosto de brincar, né? Tipo, ser bom na Turquia, na Itália, fácil, né? Vem aqui pro nosso parquinho para poder brincar, que você vê que o buraco é bem mais embaixo, né? É complicado. Bem mais embaixo, né? Tanto que a gente é bem reconhecido, assim, fora né, do Brasil pela variedade de técnicas que um cirurgião de rinoplastia brasileiro tem que ter para poder conseguir executar bem dentro das circunstâncias dele, né? É tem isso muito mesmo. recurso, né? Você acabou de falar o segredo. Você tem que saber a maior parte de técnicas possíveis. Vai assistir um colega, vai assistir outro, vai ver alguma coisa, ler os trabalhos científicos. A gente aprende muito, não só lendo o trabalho científico, mas conversando assim e olhando a cirurgia. Às vezes é um pontinho, é o jeitinho que ele pega no porta-agulhas, que você quer dar um ponto lá, você não consegue. Aí você vai ver o cara operando, ele pega de um outro jeito, que você vai lá e pega e dá certo. Faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Então, é importante isso, saber a maior parte de técnicas, táticas, e isso você vai aprender com o tempo, estudando bastante e compartilhando conhecimento com os outros. Sim, né? teve um amigo meu que também opera rinoplastia, se estiver escutando a gente aí, o grande Homero, ele me ensinou bastante coisa, ele também é cirurgião de cabeça e pescoço, e ele mostrou as fotos, fantástico o curso que ele fez com o Enrico Robotti, lá na Itália. E foi um curso só de secundária, assim. Ele falou que é assustador o nível de recurso que ele tem para construir coisas que foram destruídas, assim, né? Ele realmente tem uma experiência muito, muito interessante. Tanto a escola dele quanto a escola do Sabá na Alemanha, né? Eles pegam muito reconstrução de nariz, né? Rotação de retalho indiano para poder reconstruir dorso, né? Assim, são experiências muito, muito legais. E, igual você falou, né? Assim,
quanto mais recursos você tiver, mais experiência você tiver nesse tipo de situação, você vai conseguir resolver mais problemas. Você se sai melhor. Diferente, embora também aconteçam os imprevistos, mas, por exemplo, uma cirurgia... Eu não opero tireoide, mas eu imagino que uma cirurgia de tireoide seja um passo a passo mais ou menos sempre igual. Talvez tenha uma artéria, uma veia, tal, alguma coisa diferente ali, mas é mais ou menos, corta, não sei o que, descola, vê o nervo onde está, é isso daí. Complicada, tem as suas coisas. Você errou ali um pouquinho, você lesa o laringeu. E aí, assim por diante. A rinoplastia, o Davis falava isso também. A gente tem que ter criatividade e improvisação. Ele gostava muito de jazz, o Davis. Ele comparava muito a rinoplastia ao jazz. Muito legal. Tem que criar e improvisar. Então, às vezes, você vê um nariz, principalmente os secundários, né, terciários, você não sabe como está a anatomia. E aí, como é que eu vou fazer esse planejamento prévio? Mais ou menos você tem uma ideia. Mas é na hora que você vai ver qual é o problema que está lá. E aí, você tem que ver, vou reconstruir como? Então, modelar a cartilagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, você tem um pouco na cabeça do que provavelmente vai acontecer. Vou usar cartilagem costal, vou isso, aquilo, mas a real impressão da coisa é quando está aberto e você vê. Talvez como um tumor de tireoide enorme que, quando você vê aquilo, você não sabe nem onde começar a descolar. É igual pra gente na cabeça e pescoço, acho que o que mais se assemelha a isso, né? Que também puxa para uma parte que a gente vai falar daqui a pouco, são os tumores de pele. Os tumores de pele é onde, igual você falou, né? O conhecimento anatômico básico de cirurgia, né? Porque, pelo menos uma concepção que eu tenho muito forte dentro de mim, apesar de jovem, né? Se você discordar, por favor, fale. Cirurgia é diérese, hemostasia e síntese. Não importa que cirurgia a gente está falando, ela vai acontecer da mesma forma, né? Então, a gente precisa ter essas noções básicas, cirúrgicas, né? Que às vezes eu acho que, como otorrinos, puramente só otorrinos, o cara que não foi para uma subespecialidade ou buscou um pouquinho a mais, a gente acaba ficando um pouco limitado nesses conceitos cirúrgicos dentro da própria otorrino. Tanto que, para mim, depois que eu entrei na cabeça e pescoço, que eu fui ver que, poxa, a minha mão esquerda existe. Né? Eu não tenho um AVC, né? Minha mão esquerda eu posso utilizar ela para fazer outras coisas, né? E na cirurgia de pele, em específico, principalmente no rosto, é isso. Você conhece a anatomia básica, você conhece a parte de suprimentos arteriais, né? E para onde você pode rodar ou não, mas a criatividade é muito mandatória, né? Concordo. É mandatório. Eu acho que é isso mesmo. Mandatório. A comparação é por aí. Você tira parte do tumor às vezes e aí você estava imaginando que fosse reconstruir de um certo jeito, aí manda para o AP, faz a congelação, margem comprometida, vamos ampliar. Novo, Aí não sei o quê. Quando você vai ver, vou rodar metade daqui. Então é mais ou menos por aí mesmo. Sim, acho que realmente trouxe... Essa questão de criatividade é realmente muito interessante, né? Acho que é uma das coisas mais cativantes, assim, na rinoplastia, né? A rinoplastia, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia plástica da face mais complexa que tem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não é uma cirurgia difícil, é a cirurgia trabalhosa. Mas você tem que aprender direitinho as técnicas, táticas, para não deixá-la difícil. E a mais trabalhosa é que você tem que... Uma face, uma ritidoplastia, que nós otorrinos, né, nós, lá no HC não, mas a maioria dos otorrinos, e isso é uma falha, eu estava falando, num fellow de cirurgia plástica facial, aí só tem nariz. Inclusive na Unifesp, né? Sim, infelizmente. Tem nariz. Só nariz. O forte é nariz. Pode aparecer uma outra coisinha, mas o básico é o nariz. Eu acho que a gente tinha que batalhar, eu digo nós da plástica, batalhar para que, principalmente, essas universidades de peso comecem a trabalhar dentro do otorrino toda a plástica facial. Acho que isso é importante. A gente já quebrou paradigmas aí, sabe? Enormes, né? A rinoplastia no início era porrada de tudo quanto é lado, sabe?
os pioneiros antes de mim sofreram muito, eu sofri um pouco. Agora não se sofre nada, praticamente. Até no interior eu acho que já não tem muito mais briga com... É uma cirurgia plástico, que né? cada vez tem se tornando cada vez mais nossa, né? Assim, Exatamente. a capacidade nossa de aliar procedimentos funcionais com procedimento estético conta muito. Existe também, pelo menos na minha opinião, uma facilidade em termos de... A gente pode utilizar os convênios, né, como otorrinos para poder proporcionar diminuição do custo do procedimento para o paciente de maneira completamente legal e clara, né? Assim, sem fazer nenhum tipo de maracutaia. A gente consegue utilizar convênio porque a gente vai fazer um procedimento funcional. Vai fazer o funcional. Na boa parte das vezes, a rinoplastia ela é sempre funcional, né? E tem junto a parte estética, mas quase sempre a gente vai corrigir a parte funcional. E, poxa, nosso dever de casa, cara, nossa anatomia, né? Nossa anatomia padrão, a gente está ali o tempo inteiro aprendendo sobre isso. Rafael, até hoje, a imensa maioria dos pacientes que chegam para mim para fazer uma rinoplastia tem problema funcional junto. Eu já tenho um chão aí de estrada um pouco grande, então chegam, obviamente, os só estético. Mas a imensa maioria, eu diria 90%, para mim, pelo menos, tem função envolvida. Então, vem a função e, para corrigir muitas vezes a função, você tem que ter a noção, pelo menos, de plástica. Por exemplo, um trauma nasal. O nariz ficou todo torto, desviado. O septo foi parar lá na maxila. Como é que você vai corrigir esse septo, mesmo que você conseguisse corrigir ele relativamente bem, com o nariz todo torto assim, e o paciente vai respirar melhor? E a válvula? E as outras áreas? Tem que saber os Você tem que trazer também. todo o nariz. Então, no mínimo, o que eu falo, e isso daí é um conselho que eu dou para otorrinos em geral, eu acho que a gente tem que aprender o mínimo de plástica, pelo menos osteotomias, para, numa emergência dessas, um trauma que você vai atender, saber reduzir, saber se tem que fazer uma osteotomia ou não. Às vezes já está um pouco ossificado após o trauma, se atendeu depois de 15 dias. Então, a maioria das pessoas... não reduz, né? Não faz nada na hora e depois de 3, 4 meses vão fazer. Então, dá para você resolver naquela hora, mas principalmente aqueles narizes que estão super tortos, né? Toda a pirâmide torta, teoricamente, o paciente vai para você principalmente porque não respira bem. É a primeira queixa dele. Depois é a tortuosidade. Então, o otorrino, aí você, como otorrino, vai mandar para um outro colega, que é otorrino também, que ele faz a plástica, porque você não faz. Então começa a setorizar muito, o que eu acho que não precisaria. Pelo menos o básico da plástica pode ajudar. Não é um cara que quer uma estética, é o cara que quer a reparação. Se quiser estética, aí é outra coisa. Porque tem que ter perfil para atender o paciente de estética também. Sim. Porque aí, esse paciente, um paciente fissurado, você fecha a fissura dele e ainda fica uma cicatriz feia, ele está pulando de alegria, te dando beijos e beijos, você reabilita ele para a sociedade. Agora, um paciente de estética, você faz um nariz nele fantástico, muito bonito. Fica um pequeno defeitinho, uma pequena assimetria, muitos deles ficam reclamando. E a gente tem um grande problema hoje em dia, que é uma coisa boa e uma coisa ruim, que se chama Instagram e publicidade médica. A gente conseguiu, né, liberação de colocar pré e pós. Isso a gente já pode fazer, o CRM autoriza. Mas isso daí gera expectativas no paciente muito grande. Muitas vezes as fotos que são tiradas não ficam iguais à realidade. Quando você tira uma foto e aparece aquela foto, a imagem, mesmo que você tire uma foto boa, tudo, pode camuflar alguns defeitinhos do nariz, que não, na foto não são visíveis, mas pessoalmente, pessoalmente são visíveis, são notórios, mas são tão pequenos que nem na foto é visível. Mas o paciente, ele vê. Ele se olha no espelho, ele vê. Aí ele fica reclamando. Então, está um nível de exigência muito grande.
em relação à estética. Como eu falei, é uma coisa boa, o Instagram está divulgando, muitos pacientes estão procurando, mas, por outro lado, o grau de exigência do paciente está ficando cada vez maior e nem sempre a gente consegue confiar naquele resultado. E sempre, vocês virem, é resultado de pós-operatório quase que imediato ou imediato. É aquele que tirou a foto, acabou a cirurgia, tirou a foto, está bonito. E depois de um ano? Você vê que... Não tem. Qual o cara que eu mais vejo que faz isso, né? Toriumi, quando você vai no Instagram dele. Dificilmente ele... Eu nunca vi, particularmente, ele postar foto de pós-operatório imediato. E quase sempre coloca 10-year post-op no... Que é o correto. Que é o correto. Inclusive, eu já vi algumas entrevistas dele, assim, ele é meio... quase que maníaco, assim, né, cara? Ele ligava para pacientes, assim, com 20 anos depois de cirurgia para voltar no consultório dele só para ele ver o que tinha feito e poder se cobrar, assim, né? De se corrigir e tudo mais. Ele é realmente muito metódico, ele, né? sabe como que ele faz isso? Que ele consegue que o paciente volte? Oferece botox de graça. É sério. É sério. Mas também ele cobra quanto? Eu acho que ele deve cobrar uns $80 mil a cirurgia, $100 mil. O que custa, né? Um botoxinho depois. Botox, quanto que é? Preventivo ali, né? Nossa, mas é assim. Né? Por isso que ele tem muitos pacientes com 20 anos, 25 anos, porque o paciente acaba não voltando, não. Mas é o correto, né? Sim. Pelo menos um ano depois, aí já começa a ficar mais fidedigno, digamos assim. O senhor tocou num ponto que eu particularmente gosto bastante de discutir, assim, e que eu também tenho uma opinião parecida com a do senhor. O que eu tenho percebido é que, com o avançar das subespecialidades na otorrino, eu acho que a nossa formação geral tem ficado pobre e as pessoas, de forma muito precoce, têm querido partir para a subespecialidade, né? É muito comum hoje você ver entre grupo de residentes o cara que no meio do R2 fala que quer fazer plástica ou rinologia e, tipo, esquece do resto, né? Minha opinião franca é que toda destreza manual que você adquire ao longo da residência vai compor o seu QI cirúrgico, né? Sua capacidade de ver um tipo de problema e de forma de botar a mão ali na massa, você conseguir resolver. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que atentar para isso, de ter uma formação um pouquinho mais ampla antes de querer cair na subespecialidade. Muitos conceitos vão te faltar. Um ponto muito importante que a gente vai começar a conversar agora é sobre essa questão de, gente, não vamos perder campo, vamos ampliar campo. Não tem para ter fellow de rinoplastia, é fellow de plástica facial, nós trabalhamos com face, né? E eu fico vendo, por exemplo, já entrei em alguma cirurgia de ritidoplastia. Cara, eu opero parotidectomia, já fiz pelo menos umas quase 30 na residência agora. A gente não tem quase nada diferente de uma parótida, assim, para ser bem sincero. A incisão é praticamente a mesma, a não ser a incisão que você faz retroauricular para você poder fazer o neck lifting, né? E a gente conhece o facial como ninguém, né? Como ninguém. Boa parte dos plásticos já vi operando lifting, poxa, o cara nem sabia onde estava o facial, né? Os ramos do facial, nem onde ele superficializa mais, né? Por isso que as técnicas de raiz mas antigamente eram tão feitas, né? Porque eram tão seguras. Então, assim, eu realmente concordo. A gente tem que ganhar campo, tem que se projetar como especialidade, não diminuir como especialidade. Eu acho que a superespecialização precoce vem para isso, diminuir a gente em vez de fazer a gente crescer, né? Então, como que foi para o senhor a questão do surgimento da plástica facial lá dentro do núcleo do HC e como que vocês avançaram tanto nesse quesito, professor? Então, foi assim. Em 92, quando eu fui lá para o Pedrosa fazia tudo. Bléfaro, rítido. Do jeitinho dele lá, fazia aplicatura, não fazia SMAS, mas fazia as coisas. E eu vi algumas cirurgias. Durante o período que eu fiquei lá, ele operava bastante. Então, muitos narizes, que era o principal, e alguns liftings, bléfaros. Eu acho que era o que ele fazia mais na época. Então, dali é que me surgiu o vislumbre assim de, opa, peraí, a plástica não é só nariz, não, vamos ver o resto. E aí, voltando para o Brasil, eu dissecava muito, sabe? Eu gostava de dissecar, e na minha época era mais fácil de dissecar. Hoje precisa ter o teu horário lá no SVO, não sei o que e tal. E agora já está mudando tudo de novo, porque tem que ser cabeça congelada, dificilmente você consegue cadáver, né? Tudo isso. Mas, enfim, aí eu ia muito para o SVO, junto com alguns colegas, e dissecava muito. Parótida, tudo isso. Então,
Isso me fez... A anatomia é fundamental para quem quer operar. É fundamental. E isso me fez ganhar mais tranquilidade em relação a toda essa anatomia. Aí, então, eu tinha visto pedrosa, voltei, eu já dissecava antes isso, porque no meu R3, como eu falei, eu passei em cabeça e pescoço, eu fiz parotidectomia também, submandibulectomia, e o que você acabou de falar é isso mesmo, porque isso me ajuda até hoje. Então, aí eu voltei do pedrosa, eu me animei novamente, voltei a dissecar, aí eu vi um videocassete. Vocês nem sabem o que é isso, né? Do João Manilha. Nossa. Operando uma ritidoplastia. Era raro a gente conseguir vídeo naquela época. Não tem YouTube, não tinha nada, né, disso. Aí um videocassete dele fazendo uma ritidoplastia com um SMAS. Ele fazia um SMAS curto. Ele dissecava o SMAS e tracionava curtinho. Não high SMAS, não o SMAS estendido, nada disso. Um SMAS curtinho. E aqui na área da parótida. Falei, pô, por que não, né? Eu tenho essa noção toda. Já fiz parotidectomia. Tudo bem, eu não sou exímio cabeça e pescoço, mas, poxa, é pele isso, pele subcutâneo. E aí o SMAS, secar um pouquinho na região da parótida, o máximo que eu vou fazer é uma fístula aqui da parótida, mas tem que ser muito agressivo para você pegar violar o o tecido parotídeo. Gente, você tem que ser muito grosseiro para você muito pegar grosseiro. Então eu comecei assim, levou anos, porque não tinha, infelizmente, não tinha quem me ensinasse aqui no Brasil. Ou quem eu pudesse acompanhar, porque os cirurgiões plásticos não abriam para a gente. Então nem entre eles, diga-se de passagem. Nem entre eles. Então foi na raça. Indo lá no SVO, fazendo, aí vendo o vídeo do Manilha, aí lá no HC, graças aos pacientes, tudo, né? Tenho que sempre agradecer tanto o HC, a clínica toda, quanto, por ter aberto tudo isso para a gente, né? Quanto os pacientes, né? E aí eu comecei a fazer um esmazinho curtinho, aí puxava, aí melhorava um pouquinho, o paciente já saía feliz da vida. E aí foi evoluindo. E a otoplastia, vou só finalizar aqui, vou fazer um parênteses aqui. Otoplastia já no R2 a gente fazia lá, eu acho que em toda residência acaba fazendo, né? Então, a otoplastia é uma cirurgia que todo otorrino tem que, pelo menos na residência, aprender um pouquinho, né? Depois, se quiser fazer, é com ele. Mas aí eu fui estendendo, aí fui ver outros colegas operando, aquilo que a gente falou, fui ver outros colegas operando aqui, fui com plástico, que aí eu fiz amizade e tal, olhei, e aí foi indo desse jeito. E até hoje a gente está aprendendo, né? Porque aí eu passei eu não passei pela fase da aplicatura. Eu já achava que não era uma boa aplicatura. Embora hoje muitos plásticos até hoje fazem, né? Mas eu gostava do SMAS mesmo, achava que dava uma tração um pouquinho maior. Aí eu fui para o SMAS estendido, mas até chegar no SMAS estendido, sem um guru do meu lado ali, pode ir. Como hoje eu fico lá no HC, no lado deles, pode ir, vai. Putz, eu não tinha tanta coragem. Mas aos pouquinhos foi indo, fui dominando mais ainda a anatomia, fui vendo o jeito de dissecar melhor, vendo os outros, e aí a gente dominou a face. E aí começamos a ensinar a face também lá no HC. A blefaroplastia foi interessante, porque eu vi lá no Pedrosa, aí a primeira blefaroplastia que a gente foi fazer, o Perboar também, ele tinha feito... chegou a fazer blefaroplastia quando ele tinha acabado a residência, fazia pouco tempo, fez uma ou outra lá, nunca mais fez. Depois que eu voltei, ele foi também. Depois que nós voltamos do Pedrosa, fui eu, ele e o Dolce. Aí ele pegou uma tiazinha lá do Imong na época, eu acho que era o Imong, era um hospital de otorrino, mas esse era diferente desse Imong que tem hoje, era um que tinha centro cirúrgico dentro do hospital, é uma coisa de maluco, né? Mas o otorrino operava, os otorrinos do HC operavam muito lá. E aí ele pegou uma velhinha lá do Imong e cheio de pálpebra, mas estava com muita pele na pálpebra, né? Aí marcou só a pálpebra superior. E aí ele marcou, ele fez, eu fiquei junto com ele para a gente fazer junto. Aí ele ressecou a pele. Eu achei que ele tinha ressecado um tanto legal. Ele achou que tinha ressecado muito.
esse homem ficou assim uma semana, eu acho que deprimido, não sei o quê, para ver o que vai acontecer. E no final a velhinha ficou super bem. E daí eu comecei a estudar mais blefaroplastia, lá no HC, eu tive a oportunidade de acompanhar, porque a sala de cirurgia que eu entrava como otorrino era em frente à sala da oculoplástica, os oftalmos. Aí eu fiz amizade com os plásticos oculares lá. Na época, o mais famoso era o Eurípides Moura. O Eurípides, ele era o chefe da plástica ocular, oftalmo. Ele é que operou o Silvio Santos quando teve um tumor de pálpebra, eu acho que foi um baso que o Silvio Santos teve, ele operou. Aí veio o Henrique Kikuta, que foi discípulo do Eurípides. Eles começaram a crescer na plástica ocular e eu comecei a assistir às cirurgias deles, né? Eles me permitiam. Depois veio a Eliana Forno, uma outra colega um pouco mais jovem do que eu, e ela estava começando ali também a aprender. Eu pedi a licença, ia lá, tudo bem, posso ver. Aí eu via eles operando, ia lá no livro, estudava, pô, que legal, não, tal. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa clínica que chamava CLOP, Clínica de Olhos Paulista. Um oftalmo que eu conhecia falou para mim que estava precisando de um cirurgião plástico ocular lá, que não tinha nenhum. Se eu não iria lá para fazer, porque aí na época eu já estava fazendo algumas coisas no HC. Falei, pô, vou lá. E aí foi que eu ganhei bastante experiência em plástico ocular como um todo, né? Não só em blefaroplastia, estética. Então aí comecei ectrópio, entrópio, tumores, aí eu comecei a avançar nisso. A única coisa que eu não faço e ainda acho que nem quero entrar nessa são as eviscerações, enucleações, essas coisas aí já é demais, né? Mas um oncológico, né? aí foi esse o meu aprendizado. Que legal, é tudo meio na raça, sabe, naquela época. Hoje já está melhor, né? Hoje já tem mais colegas que já dão cursos, ensinam. Naquela época não tinha nada. Você tinha que aprender na raça. E com muita dissecção, né? Muita dissecção é que forma realmente. Você para pensar, né, cara? Quando o professor fala isso, né, todos os outros professores que passaram por aqui falando nisso, né, que iam lá e dissecavam para poder aprender. Se você para pensar bem, né, a formação cirúrgica de 1600 borrachinha até hoje é a mesma. É a mesma. Dissecar cadáver. Exato. Né, assim, você vê centenas e centenas de anos, nós estamos com mais equipamentos, tudo mais, mas estamos no mesmo lugar. Continuamos dissecando cadáveres para poder aprender. É a mesma. A base é a mesma. Eu não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, com toda essa revolução, essa mudança, os problemas legais que cada vez estão impondo mais problemas legais, digamos assim, de mais restrições, restrições legais para você dissecar. Estão surgindo hoje em dia mais os modelos, essas coisas todas, né? Então, eu não sei como é que vai ser o aprendizado mais para o futuro. Cadáver nunca vai faltar, mas os problemas legais inerentes a você dissecá-lo é que acaba talvez limitando um pouco a gente aprender no cadáver daqui 10, 15 anos, não sei. Sim, que é uma coisa que... Uma coisa meio... não, falar que é um aprendizado fundamental mesmo, né? Para a gente foi muito importante na residência e sempre que a gente tem oportunidade, a gente continua aprendendo muito toda vez que a gente disseca, faz qualquer tipo de coisa. Assim. Eu não consigo, por mais que a informática evolua, 3D, não sei o que lá, a inteligência artificial, pode ser que chegue, a minha cabeça eu acho que é pequena talvez para isso, porque eu não consigo enxergar um modelo em 3D, ou sei lá o que for, igual uma pessoa, um cadáver. Acho que nunca vai ser igual, né? O que se aproxima mais do tecido, né? Da consistência de tecido, de plano de dissecção, de tudo isso. Acho que eu realmente também não consigo vislumbrar muito isso, mas eu entendo que as imposições legais com esse processo de deixar cada vez mais restrito, tanto que você pega aquele livro O Século dos Cirurgiões, né? Quando você vai poder para ler ele e ver como é que foi essa evolução do século XX, como os cirurgiões se desenvolveram tanto,
foi a ciência anatômica, basicamente. Né? Esse contato muito íntimo com o cadáver, do ponto de vista de aprendizado, foi fundamental. E acho que a gente está cada vez se distanciando mais. Né? Até em aula de anatomia de faculdade, você já vê que esse negócio já está ficando um pouco diferente já, né? Já? Está ficando com mais dificuldade para você poder ter acesso a isso. E, poxa, professor, realmente muito fantástico. Acho que ver o quanto o senhor foi persistente no seu aprendizado, né? Muitas das coisas que o senhor se propôs a querer aprender, o senhor não teve mentores. Olha né? quem grandes fala. mentores, né? Olha quem fala. Você, Rafael. Poxa, tudo que você está fazendo, tudo que você está fazendo, vocês também são persistentes. Além de tudo, arruma tempo para fazer um podcast, para fazer plataforma e tal. Com certeza, vocês vão despontar na medicina, tanto para ensinar quanto para tratar as pessoas, dando o atendimento adequado. Eu não tenho dúvida disso, porque vocês estão no caminho certo. Então, acho que tem que ser persistente, e vocês também estão sendo. Eu acho que eu fui, sim, mas vocês estão. Essa é a perseverança que tem que seguir se quiser conquistar alguma coisa. Ou então, se você não der conta desse recado que vocês estão tendo agora, tudo isso, acho que vai fazer dancinha no TikTok. Que aí é o caminho mais curto para você conseguir sobreviver. Professor, com certeza. Acho que, primeiro, obrigado pelas palavras, assim. Tipo, poxa, para mim, a gente fica bem feliz, bem emocionado com totalmente, isso. Totalmente, a gente fica muito agradecido mesmo Porque... e honrado de ouvir isso. Imagina. Definitivamente, dançando no TikTok, eu não... eu também não sou bom dar nisso, uma segurada não. nessa. Mas calma, viu? Porque as coisas estão mudando e um dia isso vai ser também natural, viu? Mas com certeza vai ser natural, mas acho que para nós, quando a gente começou lá atrás, quando a gente começou a fazer o primeiro episódio, nosso primeiro episódio foi com o professor Paulo Pontes, que pra gente também era um ídolo, né? Por ser alguém lá da escola, de onde a gente foi nosso bispo, o Bruno muito mais, que fez graduação lá ainda. Que tesão que é conversar com gente assim, sabe? Tipo, quando você vê uma pessoa que realmente foi lá e desbravou mesmo as coisas, né? Que conseguiu criar e esse senso de perseverança, né? De não procurar caminhos fáceis, né? Ou atalhos, ou se ludibriar por isso e quis lá fazer a coisa do jeito certo, né? E que hoje em dia não mede esforço nenhum para ensinar as novas gerações, né? E passar o conhecimento para frente. Isso que você tocou agora é outra coisa, né? O mundo está mudando, tudo mudando. Tudo que essa geração, eu me incluo nela, eu sou mais novo que o Paulo Pontes, ele foi meu professor, né, da época, em congresso, eu não sou da Unifesp, mas ele dava muita aula em congresso, ele que, a primeira vez que eu comecei a ouvir de lesões lesões estruturais mínimas, foi com ele. Então, ele também é outro desses que tem a visão lá para frente, né? Todo esse pessoal aí, acho que talvez, não sei se tem alguma exceção, ensinava pelo prazer de ensinar e ter o retorno do aprendizado também, e de projeção também, tudo isso projetava, tudo isso. Hoje em dia mudou muito. A gente teve agora o congresso de rinoplastia, lá em BH. Olha, Minha até terra, estava comentando. Até você é de lá? Formei lá. Olha, foram raras as aulas que logo depois da aula alguém não anunciava um curso. Então, tá todo mundo dando curso, né? Mas tudo pago. Então agora, e caros, né? Cursos caros. A gente ensinou na faixa, de graça, a vida toda. Mas é o que eu falo, vão se espelhar em mim e falar, não, vamos fazer como o Dopo faz, ele ensina... Não, é outra geração, é outro mundo, outras exigências. A única coisa que eu acho é que a gente tem que ensinar, tem que dar a formação da pessoa. Hoje em dia tem se dado muita informação para a pessoa, mas formação, aquilo que os nossos professores de medicina nos deram, tudo está ficando muito... É informação. E hoje em dia a geração mais nova está mais imediatista. Isso a gente conversa e vê que é real. Está mais imediatista, já quer sair da faculdade, já quer ganhar dinheiro.
A nossa geração, não. A gente saía da faculdade, ia fazer residência, ia trabalhar de graça mais um tempão, ia dissecar, ia não sei o quê, e ia galgar para chegar na minha idade e achar que já estava pleno, digamos assim. Aí já ia ganhando aos poucos. Tal coisa. Hoje não. Hoje existe uma pressa exagerada até de se ganhar dinheiro. Sem aquela formação toda que você falou. É o caminho mais curto. Tem um colega que, se ele for ver isso, ele vai saber quem é ele. E eu não sei se ele está certo ou está errado. Pensando no que você falou, que eu concordo, que tem que ter uma formação melhor, mais abrangente, porque isso também te dá bagagem para o futuro, eu acho que está errado. Mas a filha dele está fazendo medicina também, está se formando agora, ela quer dermato. Ele é otorrino, mas faz muita parte de estética, tudo. Estética, isso diz cosmiatria? Ou ele faz rino, tudo. Então, cirurgia, cosmiatria. E ele aconselhou a filha dele, a não fazer residência de dermato. Não faz residência. Você me acompanha. Você vai querer fazer doença de dermato? Ele falou, né? Vai querer fazer doença de dermato? Hanseníase, não sei o que lá. Doença de pele. Não quero. Para que você vai fazer residência de dermato? Você me acompanha um tempo, faz uma pós-graduação de dermatologia, e depois de 5 anos da pós-graduação, acho que é isso, você pode prestar o título de dermato e ter o título de dermatologista. Então, é um caminho bem curto e bem objetivo, né? Pô, eu quero isso, vou fazer isso. Talvez para algumas áreas da medicina isso funcione. Talvez. Mas é o rumo que está tomando aí tudo, né? Acho que no exemplo que o senhor citou também, né? Acho que essa circunstância em que ela poderia fazer isso também fica muito ligada ao fato do próprio pai, né? Que eu acho que nem todas as pessoas vão poder ter esse tipo de possibilidade igual ela teve. Mas acho que as pós-graduações médicas, elas são a realidade que já está muito avançada, diga-se de passagem. A gente não tem... Nós vivemos numa bolha, né? Em termos de formação de alto padrão, né? A gente realmente vive numa bolha. Mas quando você sai dessa bolha, você já começa a enxergar assim, a quantidade absoluta assim, de pessoas que já estão seguindo no caminho da pós-graduação. Primeiro, ninguém tem saco para tolerar o sistema que residência médica por mais que ela tenha se amenizado ao longo dos anos, né? Assim, não se compara o nível de exigência de tempo, né, de residência médica da década de 90, que foi quando o senhor estava lá, com o nível de exigência que a gente tinha agora, que tem esse tanto de regulamentação. E simplesmente está se formando muito mais gente, né? Sim. Então, acho que vai acabar sendo isso uma realidade. Mas a pessoa que vai fazer só cosmiatria nessa parte estética, acho que é um tiro muito rasteiro, né? Porque você vai ter uma carreira de 30, 40 anos e, poxa, a gente tem que mudar tanto ao longo de 30 e 40 anos, né? Assim, se você tiver que fazer só isso, qual que é o seu repertório para ter que fazer uma mudança maior na sua carreira, se precisar fazer? A gente nunca sabe se vai precisar fazer. Então, porque... E na minha cabeça, a gente tem que começar abrangendo o máximo, é aquilo que você falou também, abrangendo o máximo que você pode, abraçando o máximo, e depois você vai selecionando e vai afunilando. Obviamente, hoje em dia, se me derem um paciente para operar um ouvido, se não tiver, estou lá no interior do Amazonas, não tem outro otorrino, é uma emergência, acho que eu consigo operar. Mas você acha que eu vou operar um ouvido eletivo, hoje em dia, aqui em São Paulo, frente a tantos bons otologistas que tem aqui? Não, porque eu enveredei mais para a área da plástica. Agora, a plástica pode me mandar o que quiser que eu vou enfrentar. Então, a gente vai afunilando, mas eu levei anos e anos e anos para ir vendo isso e afunilando. Então, acho que falta um pouco disso mesmo, dessa abrangência de formação para ter a visão completa de tudo. É que, como a gente falou, não sei como é que vai ser a medicina daqui 10, 15, 20 anos, porque muita coisa está mudando, né? Muitos se formando.
Na área da plástica, muitas outras profissões invadindo. Então, chega uma hora que fica meio complicado de se saber mesmo. Sim, com certeza. Acho que são dilemas dilemas meus e do Bruno, né? E da Malu e das suas filhas que estão ali assistindo a gente também. Acho que vão ser dilemas muito difíceis de ter respostas. E o pior, né? Vai mudar... A velocidade das mudanças vão acabar sendo cada vez mais rápidas também, né? Sim. E nossas respostas também vão ter que ser mais rápidas para isso. Mas aí eu ainda tendo a acreditar ali no fundo do meu ser que nada vai substituir formação, ainda assim. Porque, pelo menos com formação, você tem capacidade de se adaptar. Quem não Sim. tem formação não se adapta. Sim. Né? Não tem como se adaptar. Né? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação, por exemplo, eu hoje em dia, né? Até, tipo, rinoplastia, depois que eu formei, eu devo ter feito umas 4. Fiz umas 4, né? Com colegas meus mais experientes do lado, mas eu cheguei a fazer umas 4. Timpanoplastias ainda operei algumas. Sinusectomias, faço qualquer coisa que aparecer na minha frente, tirando base de crânio, qualquer coisa eu faço. E cabeça e pescoço também, que é minha área. Então, assim, para onde a banda tocar, eu ainda consigo ter alguma flexibilidade, né? Isso. Mas hoje em dia você vê, por exemplo, otorrinos que saem de residências que o cara faz septo e amígdala. Né? Septo e amígdala, e olha lá, né? Se o septo for um pouquinho mais complicado, o cara já dá uma chorada. E pensa no nível que esse profissional é substituível, né? Ao longo do tempo. Né? Exatamente. Então, acho que eu ainda tendo a acreditar que você pode não atingir os objetivos que você queria financeiros, talvez tão rápidos quanto pessoas que tomaram determinados caminhos, né? Mas a segurança, né, de uma boa formação, acho que é muito mais nada forte. Substitui, né? Com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida nenhuma. Então é por aí mesmo, acho. Sim. E, professor, a gente sempre gosta de finalizando assim nossos episódios com uma mensagem que o nosso convidado gostaria de deixar assim para as próximas gerações, né, de otorrinos, assim, alguma coisa que às vezes te motivou muito ao longo do seu caminho, né? Alguma coisa que foi muito emblemática para o senhor, às vezes contato com uma pessoa que foi muito importante, ou com uma mensagem que você gostaria de deixar. Sim. Bom, primeiro, a gente já falou muita coisa aqui, nesse finalzinho de conversa, muita coisa do imediatismo, tudo, né? Então, eu acho que assim, primeiro, para o otorrino que está começando agora, eu acho que tem que ver toda a otorrinolaringologia, aprender um pouquinho de tudo, ter uma abrangência grande nisso, para depois você achar o teu caminho dentro dessas áreas da otorrino, que são muitas hoje, e aí seguindo mais essa área, dependendo de onde for ficar também. Porque se for para o interior, para alguma coisa, ele vai depender de fazer tudo mesmo. E se ficar num grande centro, ele vai ter referências que vão estar crescendo mais numa determinada área que vai ser melhor do que ele, e ele está crescendo em outra área e é melhor do que o outro. Então, ter essa abrangência primeiro. Observar os passos dos seus professores, observar não só esses passos dos professores, mas assistir esses professores ou colegas de vocês. Hoje em dia está difícil de dissecar, como a gente falou. Se possível dissecar, ótimo, disseque no caminho da parte cirúrgica da otorrino e acompanhem outros colegas. Todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Todo mundo. Então você sempre vai estar aprendendo alguma coisa com qualquer outra pessoa. E na medicina, como em toda outra profissão, a gente precisa estar sempre atualizado e vendo o que os outros estão fazendo, além obviamente, de você estar estudando os trabalhos científicos, principalmente últimos que tem, para você estar sempre atualizado e melhorando a sua técnica. Não menosprezem ninguém, sejam humildes e vocês vão ter uma carreira muito boa. E, acima de tudo, tratem muito bem os seus pacientes. Isso é importantíssimo. Tem que ter uma relação médico-paciente, médico-colega também, né? Médico-médico tem que ter uma relação muito boa, mas médico-paciente é fundamental.
você querer atender o paciente rapidamente, não dar explicações para ele, porque você está com pressa. Eu sei que a vida é complicada, no começo da vida a gente atende 20 pacientes numa tarde, mas tentem dar toda a atenção que o paciente deseja naquela hora, ou pelo menos explicar tudo o que ele precisa saber. Essa relação médico-paciente é fundamental, inclusive, na minha opinião, para minimizar a chance de processo médico. Eu acho que por causa dessa relação, eu até hoje tenho 38 anos de formado, graças a Deus, eu bato aqui, né? Não tenho nenhum processo, não tive nenhum processo médico, até hoje. Já tive resultados ruins? Óbvio. Mas contornei, ajudei. Quando precisei discutir com um colega, refiz. E sempre dando apoio para o paciente e sempre trazendo o paciente para a gente. Você não pode, no primeiro resultado, ou quando tem um resultado ruim, a primeira coisa que a gente quer é mandar o paciente embora, né? Ele chega lá, na plástica, por exemplo, chega com o nariz torto, você operou, ele vem assim no teu consultório, você fala, ai, caramba, por que esse cara está voltando comigo, hein? Então dá vontade de mandar ele embora. Pelo contrário, abraça ele, acolhe esse paciente, isso é importantíssimo, e dê toda a atenção e mostre para ele que você pode ajudá-lo ainda nesse problema, ele ter confiança ainda em você. Você vai se livrar de muitos problemas mais sérios se você fizer isso. E o doente, ele está fragilizado, ele quer atenção. Mesmo que esteja ruim, a cirurgia não deu certo, então se você dá atenção para ele, a grande maioria deles, deve ter um ou outro que infelizmente está meio doido aí, que vai, mesmo assim, você dando atenção, ele não vai querer nada com você. Mas a grande maioria quer isso. Se você empurrar ele para fora, aí é que vem o problema. Então, basicamente é isso. Tratem bem seus pacientes, se formem bem, que a vida de médico é maravilhosa. Sim, eu também tendo a concordar com isso. Acho que agora que a gente está começando a colher o início assim, da nossa jornada de frutos, assim, acho que é realmente muito gostoso. É muito gostoso mesmo você ser resolutivo, né? Você com as suas mãos poder tocar o paciente e resolver problemas, né? Principalmente dessa parte mais cirúrgica, é realmente um tesão enorme. Isso que o senhor falou, acho que é fundamental. Todas as vezes que eu tive problemas de resultados, né? Principalmente quando a gente está falando de parte oncológica, né? Na cabeça e pescoço, assim, os resultados ruins, eles acontecem com uma frequência razoável, né? Qualquer pessoa. Tumores, acho que são entidades à parte, né? Assim. E, poxa, mesmo quando está tudo assim muito ruim, perdido, quando você mostra para o paciente que você está ali para poder amparar ele, nunca abandonar ele em situação nenhuma, né? Eu acho que é virtualmente quase impossível ter uma demanda judicial em cima disso mesmo, quando você está ali para poder amparar ele. Acho que o senhor falou absolutamente tudo, né? E dentro da sua área ainda, que é a cirurgia plástica, onde a gente sabe que existe essa demanda maior, né? Essa demanda judicial, ela pode ser exponencial. Acho que isso é fato, né? Não pode abandonar de jeito nenhum mesmo. A minha consulta e a consulta dos colegas também que eu converso, que já são pessoas até mais experientes e que podem ter um pouquinho mais de tempo com o paciente, porque é aquilo que eu falei, eu passei por fases que tinha que atender 10, 15, 20 pacientes. Tinha que ser rápido, mas dava um bom atendimento. Hoje em dia, eu atendo às vezes só 4 pacientes à tarde, 5, 1 hora e pouco cada paciente. Porque o paciente de plástica, é o que você falou, cada vez está mais exigente, inclusive, você tem que explicar tudo, dar o conforto, dar o carinho. Então, você tem que se disponibilizar para esse paciente que está fragilizado, às vezes já passou com outros médicos, não resolveram, ele já vem para você desconfiado que você também não vai resolver, mas esperançoso, tomara, esse vai resolver meu problema. Então, ele está fragilizado, tem que dar apoio para ele. Sim. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje.
Poxa, a conversa voou, Foi né? excelente, Foi muito rápida. É mesmo? Se sentiu Muito bom. Muito tranquilos, assim, para poder conversar com o senhor. E a gente aprendendo muito também. Aprendeu ouvindo o muito, senhor né? De uma área que eu particularmente gosto bastante da parte de plástica também, mas com certeza ainda não me dedico tanto a ela quanto gostaria de me dedicar. E, poxa, foi uma aula de cronologia da cirurgia plástica, né? Sobretudo da rinoplastia, que a gente falou de cada momento assim, específico e dos ganhos que tiveram, dos divisores de água, né? Quando a gente falou ali do spreader graft para poder reconstruir o dorso, falou do extensor septal, né? Que foi a primeira vez em que o cirurgião plástico nasal conseguiu controlar projeção e rotação em um único enxerto, né? Esse foi um divisor de águas completo, até chegar à parte da plástica facial. A gente teve a oportunidade de entrevistar aqui a Raíssa. A gente tem um quadro que chama Em Busca do Fellow, que a gente conversa com várias pessoas que fizeram fellowships em bons serviços aqui de São Paulo e também do Brasil. E tivemos a oportunidade também de conhecer outras pessoas. E assim, saibam que é unânime a opinião sobre a experiência de ter contato com o senhor, né? Todas as pessoas que a gente conversou sobre isso, né, procurando informações sobre como te entrevistar, falavam assim, cara, ele é simplesmente uma pessoa muito boa, um médico muito bom e um professor muito bom, né? Eu escutei isso de todas as pessoas que eu conversei. Sim. Foi muito unânime, né? E também a capacidade de você ser aberto a ensinar, né? Mesmo pessoas que você acabou de conhecer, assim, né? Como nós, que aprendemos tanto com o senhor hoje. Então, assim, muito obrigado mesmo pela experiência e espero bastante que vocês tenham gostado daí de casa também. Então, esse foi mais um episódio do Dr. Rhino Talk. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas suas redes sociais. Passe essa mensagem para os otorrinos mais jovens, até para os otorrinos mais sêniores aí que estão espalhados pelo Brasil. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito como especialidade ainda. Um forte abraço e até a próxima.